A igreja ouve a Jesus, o Verbo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. A Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, para fazermos a leitura do verso 7 até o verso 11. A Epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. Para a nossa meditação, esta noite de domingo, leiamos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Oremos. Senhor, agora que estamos diante da Santa Palavra, nós estamos com o nosso coração disposto a ouvi-lo. Que o Espírito Santo nos dirija na compreensão das verdades do Evangelho e da vida cristã. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos avançando, caminhando nessa série de sermões na Epístola de Paulo aos Efésios. Chegamos agora aí à segunda parte do capítulo 4 e hoje vamos tratar aí do verso 7 até o verso de número 11. O nosso tema geral nessa série tem sido Efésios antes da criação do mundo. E hoje nós vamos tratar sobre o tema concedeu dons, Efésios 4, de 7 a 11. Poucos assuntos contribuem tanto para a divisão de igrejas. Isso desde o segundo século da era cristã, pelo menos a partir de Montano, que idealizou um movimento chamado montanismo. Talvez a partir da igreja de Corinto, a igreja mais problemática do Novo Testamento. Os dons do Espírito têm parecido ser mais uma fonte de embaraço do que de encorajamento para a igreja cristã. Nós precisamos corrigir essa visão e ter uma visão correta do que sejam os dons espirituais. Uma falsa acusação paira sobre o presbiterianismo de que não há no presbiterianismo uma crença acerca dos dons espirituais. Mas isso não é verdade. E veremos no sermão de hoje e os próximos dois sermões. A Confissão de Fé de Westminster, declarando a fé presbiteriana, no capítulo 26, tratando da comunhão dos santos, na seção primeira, diz: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. A Confissão de Fé declara que nós estamos ligados a um cabeça que é Cristo, e isso não só nos seus sofrimentos, graças, morte, ressurreição e glória, mas estamos unidos também uns aos outros no amor, participando dos mesmos dons e graças, e portanto obrigados ao cumprimento de deveres públicos e particulares, que devem contribuir para um proveito mútuo, tanto no homem interior como no homem exterior. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês esta noite uma só cabeça. Cristo e somente Cristo é o cabeça da igreja.
Isso está claramente dito no texto de Efésios, como vimos anteriormente, lá nos capítulos 1 e 2, também na confissão de fé, como vimos há pouco, e o puritano Andrew Melville declara que há somente um rei na igreja, o Rei Jesus Cristo. Então ele é o único que governa e dirige a igreja. O Papa não é o chefe, nem qualquer governante, e jamais algum homem ou mulher pode ser o chefe da igreja. O primeiro ponto, quando pensamos em dons espirituais, é ter uma compreensão clara de que Cristo é o governante da igreja e Ele a dirige como cabeça, como um chefe, como um rei. Quando a perspectiva de que Ele é o único governante da igreja foge à nossa compreensão e homens se tornam o cabeça, chefes ou governantes da igreja, a nossa perspectiva sobre os dons será contrária às Escrituras. A história da igreja mostra que essa verdade foi esquecida muitas vezes e muita batalha tem sido travada sobre ela. Precisamos nos lembrar que Cristo é o Senhor e cabeça da igreja. É Ele que dirige a igreja, governando-a. Veja os versos 7, 8 e 9. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O verso 7 começa nos falando que a cada um de nós, aqueles que compõem a igreja, Cristo, o Senhor, concede graça, concede um dom na proporção adequada. Verso 8 e 9. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O apóstolo, antes de entrar no assunto dos dons espirituais, traz à igreja a compreensão do ministério e obra redentora de Cristo. Que Ele mesmo morreu, Ele mesmo se entregou por nós, subiu às alturas levando cativo o cativeiro. É uma expressão muito bela no Novo Testamento. Aquilo que antes nos aprisionava, o pecado, foi lançado sobre Cristo na cruz do Calvário, e Ele então leva sobre si as nossas dores, as nossas angústias. E no verso 10 o apóstolo Paulo declara que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Uma compreensão clara do governo de Cristo nos permite ter uma compreensão clara dos dons espirituais. Ora, a igreja de nossos dias não sofre a acusação de termos um Papa, como a igreja no dia dos reformadores, que sobre a voz de Lutero e João Calvino ouviram a acusação de que o Papa não era o cabeça da igreja. Mas hoje somos um monstro mitológico de muitas cabeças, falsos apóstolos, falsos profetas, que arrogam para si o título de senhores da igreja, que governam a igreja a partir da sua perspectiva pessoal e das suas imaginações vãs. Se esquecem que Cristo levou cativo todo o cativeiro, indo aos céus e à profundeza, cobrindo todo o aspecto da criação, e Ele então nos concede dons. Nele, só Ele, a pessoa de Cristo, só o cabeça, é Ele que governa e dirige. O fato que você precisa entender no que diz respeito a dons espirituais é que Ele reúne um povo para si. Somos um sacerdócio santo, de propriedade exclusiva dEle, comprados por preço de sangue. Por isso o apóstolo mesmo declara que somos agora escravos de Cristo Jesus. Os dons são provenientes desse governante que reina sobre o seu povo. Você não está aqui por escolha ou vontade própria.
mas porque Ele com o seu cetro tem governado o universo. E então, entender que Ele é o cabeça, que governa, nos dirige, que nos concede dons, como Ele mesmo diz no versículo 7, que na proporção adequada nos deu dons, Ele mesmo, Cristo, para nos dirigir. Em segundo lugar, então, tendo em mente que Ele é o cabeça, que Ele é o governante, precisamos entender que somos muitos membros. Ora, se há uma cabeça, há um corpo. E um corpo não é constituído de um único órgão, mas de muitos, de vários membros que se complementam. A igreja consiste de membros, cada qual tendo uma função sob a cabeça. É um funcionamento lógico e natural. Se há um governo, se há uma cabeça, pressupõe-se então um corpo, que é dirigido por ela. Esse corpo é a igreja, que está ligada à cabeça. É o que é exposto no verso 7. A graça é concedida a cada um de nós. Cada um recebe um dom. Você tem que gravar isso. Não tenho medo de dizê-lo. Aqui não é um clube social. Você não é bem-vindo aqui para ficar me assistindo domingo após domingo. Eu tenho vergonha de ficar na frente de vocês. Mas, se você entende que aqui é um momento de instrução, de edificação, e quer somar forças comigo para nos capacitarmos ao exercício da vida cristã, você é bem-vinda. A igreja é um lugar de mobilidade, onde nos movemos no exercício da vida cristã. É bem propício o fato de que estamos nos dias de eleição das sociedades internas e de indicação aos cargos dos ministérios e sociedades que compõem esta igreja. E o texto declara de forma veemente que a graça foi concedida a cada um de nós, e a proporção do dom de Cristo, cada um recebeu, cada um possui. Por isso, aqui o apóstolo está se referindo ao funcionamento da igreja como o corpo de Cristo, daquele que agora há pouco vimos ser o cabeça, que governa, dirige, que é o rei absoluto sobre todo um povo. Ora, se você não é súdito, é rebelde. Se você não é corpo, é algo estranho ao corpo. Se você não é igreja, você é sinagoga de Satanás. Se você não o reconhece como cabeça, Senhor e Rei, você está rebelde contra Ele. Então a igreja se compõe de muitos membros do corpo ligado à cabeça. Estar na igreja significa estar ligado a Cristo. Ora, se faz necessário então retornarmos à confissão de fé de Westminster, que falando da comunhão dos santos declara: todos os santos pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Cristo. Os teólogos de Westminster entenderam plenamente o fato de que a igreja, aqueles que creem, estão unidos, ligados a Jesus. É por isso que ela usa esse exemplo da cabeça e do corpo. Se uma cabeça é separada do corpo, o corpo perece, ele morre. Então estamos ligados, unidos, e tem com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Portanto, se você é um presbiteriano, você está obrigado pela confissão de fé de Westminster a participar dos mesmos dons e graças, e em obrigação deve cumprir deveres públicos e particulares para que o homem interior e exterior seja edificado.
não é uma opção. Quando você for consultado e solicitado pelo conselho, você é obrigado. É isso que diz a confissão de fé. A exercer esse trabalho de edificar o corpo. Essa cabeça ligada aos membros produz um corpo orgânico que funciona muito bem. Cada um é capacitado a exercer uma função particular. Cada um recebe um dom. E ele então no verso 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A partir da semana que vem veremos os versos 11 e 12 para compreendermos um pouquinho mais sobre essa verdade. A cada um é dado uma função e com esta ele lhe dá capacidade para exercer essa função particular. Deus capacita, Ele supre, nutre, Ele concede os dons necessários. Nós cantamos há pouco sobre dons e talentos consagrados a Deus. Vocês não sabem quanto fica bonito na boca de vocês, mas como fica feio quando não é praticado, porque se transforma em hipocrisia. Fala, mas não vive. Então cantamos com a boca cheia: dons e talentos consagramos a Ti. Mas na prática, o conselho da igreja sua a camisa para indicar nomes, para eleger oficiais. As sociedades padecem para eleger liderança. Ora, se o texto declara que a cada um de nós foi concedido, se Ele mesmo deu uma das duas coisas, ou você não é igreja e por isso Ele não tem te dado dons, ou você está omitindo os dons que Ele lhe deu. Em qualquer um dos dois casos, você é reprovado por Cristo, porque você é ímpio, ou porque, sendo crente, tem vivido a esconder o talento que Ele deixou sob seu cuidado, em vez de multiplicá-lo para glorificar a Deus. Isso nos leva à terceira verdade: como são dados os dons? De que maneira eles são dados? Se há um cabeça, um corpo, e a cabeça nutre o corpo com os dons necessários, de que maneira então eles são dados? Um primeiro princípio é que a pessoa não se chama a si próprio. Ninguém se ufana de conceder dom. O texto declara que é Ele que concede. Olha o verso 7: e a graça foi concedida a cada um. E o verso 11: Ele mesmo concedeu. Ninguém se concede dons espirituais. É Ele que concede os dons conforme lhe apraz, conforme a necessidade no corpo. É Ele que faz com que o corpo funcione da forma adequada. Não nos cabe decidir fazer isso ou aquilo na igreja. É Cristo que o faz. Ele nos chama, nos capacita e nos coloca no lugar devido, e isso através dos oficiais que Ele mesmo chama para o governo da igreja. Portanto, quanto um presbítero, quer docente ou regente, lhe chama, é o próprio Cristo, por meio dos seus oficiais, que chama você ao serviço cristão. Mas segundo o ensino do apóstolo, o homem não se chama a si próprio. Ela é chamada por Cristo. Cada pessoa é chamada pelo próprio Cristo. Ele é quem distribui ao corpo como lhe apraz os dons. Ele dá conforme a necessidade. Ele distribui conforme Ele deseja e como Ele deseja. Os dons não são um espólio de guerra.
que nós tomamos, mas é Ele que toma. Olha o verso de número 8. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A ideia de tomar cativo é a ideia do espólio de guerra. Então os dons são um espólio de guerra que Ele adquiriu, que Ele conquistou, e ao ter tomado cativo para si, Ele distribui, Ele dá aos homens, diz o texto. Depois de vencer o pecado e seu arguilhão, o próprio Cristo nos dá em forma de dom conforme a proporção. O próprio Cristo. Olha como os dons são maravilhosos. Os dons, eles não são resultado de mérito pessoal, eles são dados por Cristo ao corpo. Então esquece aquela velha ilusão do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que muito jejum, muita oração, muito isso e muito aquilo vai fazer você um super crente, vai fazer você um super tolo. Não é por graça própria, é Ele. O verso 7 começa dizendo: a graça foi concedida. Ora, graça é favor imerecido. Se a graça está ligada aos dons, se os dons são espólio de guerra do próprio Cristo vitorioso, como você pode adquiri-lo com práticas e rituais exteriores de uma religiosidade vã? Se você ficar andando comigo como pastor, você não fica mais crente. Quem faz você crente é Cristo. Sabe qual é o nosso grande problema? Não é que não buscamos os dons, é que não buscamos a Cristo. Porque se você busca Cristo, Ele concede a você dons. Ele fala isso no verso 7 e 11. Ele mesmo concede dons. Portanto, adquirir dons significa ter Cristo. Se você não tem a Cristo, você não tem dons. Se você tem Cristo, se você se apropria de Cristo, o Cristo vitorioso, o Cristo vencedor, Ele lhe concederá os dons necessários para a edificação do corpo. Os dons, portanto, são resultado daqueles que possuem Cristo e o têm como cabeça e são corpo dele. Os dons não são o resultado de práticas ritualísticas, litúrgicas e religiosas. Não podem ser comprados como Simão quis fazer. Não podem ser adquiridos por esforço humano, porque foi necessário que ele morresse e fosse assunto aos céus para nos conceder dons. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta. Primeira coisa então que você deve ter bem claro na sua mente antes de conhecermos os dons espirituais, para os praticá-los na igreja, é que há um cabeça e nós somos o corpo, e que Ele concede dons ao corpo como lhe apraz. Não depende de você, nem do que você deseja, nem das suas práticas. Depende de Cristo. E se você tem a Cristo, você terá os dons espirituais para exercer na igreja dele a edificação. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, somos gratos porque o Senhor nos concedeu em Cristo os dons espirituais. Esses dons são concedidos àqueles que fazem parte do corpo, que estão ligados à cabeça, que é Cristo Jesus. Ora, se não pertencemos ao corpo, somos estranhos. Ora, se não o reconhecemos como Senhor, não somos corpo. Então, em primeiro lugar, se faz necessário crermos em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e permitir que Ele reine sobre nós, o cabeça
que nos dirija. E assim, Ele mesmo nos concederá dons necessários para a edificação do corpo. Que cada um exerça os dons que foram recebidos, para que o corpo seja edificado e cresça, sendo nutrido pelo amor e pela graça que procedem de Cristo Jesus. É o que oramos. Amém.